pessoal, tudo bem? Essa videoaula nós vamos estar tratando de outro aspecto de civilização, de desenvolvimento de outros povos da Idade Antiga. Vamos retomar o que nós falamos a respeito da unidade no capítulo passado. Nós falamos do desenvolvimento social, cultural e econômico de um povo denominado como povos mesopotâmicos. Nessa unidade, nesse capítulo, nós vamos tratar de três principais povos hebreus, fenícios e persas. Iniciamos essa videoaula com os povos denominados como povos hebraicos ou como povos hebreus. Inicialmente, nós temos que contabilizar o quê? Que os povos hebreus têm a principal fonte de sua história baseada na Bíblia Sagrada Cristã. Lembra que nós vimos no início do ano? Nós falamos a respeito da importância de fontes históricas, que essas fontes históricas, elas passam a registrar o contexto daquela sociedade ou daqueles personagens históricos. Muito bem, a Bíblia, para a resolução dos povos hebreus, vai ser a principal fonte de explicação sobre essa civilização. Uma outra coisa que nós temos que destacar, baseando-se não somente, mas principalmente nessa principal fonte histórica, é que a base inicial dessa sociedade era pastoreio, cultivo de ovelhas e principalmente o desenvolvimento da agricultura. Os primeiros povos hebreus, eles se fixaram numa cidade chamada de Ur. Lembram da Mesopotâmia? Eu falei para vocês que os povos sumérios, que vão ser os primeiros habitantes da Mesopotâmia, vão passar a criar, a fundar várias cidades, como Ur, Uruk e Lagash. A cidade de Ur, dentro desse estudo sobre os povos hebreus, vai ser uma principal cidade onde vai haver momentaneamente a fixação desses povos hebreus dentro dessa região. Compreendido? Continuando a nossa linha de raciocínio, nós podemos destacar que os povos hebreus eram denominados como povos andarilhos. O que significa? Lembrem da palavra, pessoal. Povos andarilhos eram aqueles povos que andam. Então, eu posso destacar que, neste contexto, os povos andarilhos tinham a mesma denominação que os povos nômades, que migravam de um território para o outro na busca de sobrevivência. Os povos hebreus, ou os povos hebraicos, eles eram caracterizados como povos nômades ou como povos andarilhos, necessitando desabitar a sua região na busca de sobrevivência em outra localidade. Perfeitamente. Eles vão passar anteriormente a isso, a se fixar na região denominada como região de Canaã, que pela crença religiosa dessa civilização, essa região foi uma região designada por Deus para que os mesmos pudessem habitar. O solo, a terra sagrada dada por Deus. Antes disso, gente, eles se tornaram andarilhos, mas temos que levar em consideração o seguinte, eles tinham como o local sagrado o território de Canaã, mas isso não fazia com que eles não continuassem os seus aspectos andarilhos de povos nômades. Entendido? Devido à falta de desenvolvimento da região, desenvolvimento econômico da região de Canaã, porque eles não tinham momentaneamente um acúmulo de chuvas, lembra? Água, desenvolvimento da agricultura, eles se viram obrigados a sair do solo sagrado, que é o território de Canaã, e migrar para outro território, ao ponto que chegaram na região do Egito. Nós vamos ver o processo dos hebreus no Egito, ou que vocês conhecem como o Êxodo. Eles saíram do solo sagrado e vão migrar para o Egito. Qual é o objetivo? Buscar sobrevivência por eles se destacarem como povos andarilhos ou como povos nômades. Muito bem, creio que a maioria já sabe, biblicamente, o processo da chegada dos hebreus no Egito. Quando eles passaram a se fixar no território do Egito, obviamente, gente, o faraó, que era o principal governante do Egito, vai passar a fazer o que com esses povos hebreus? Escravizá-los.
Então, durante muitos anos, esses povos hebreus vão passar, obviamente, a se fixar no território egípcio, mas classificando-se como escravos devido à sua invasão no território egípcio. Depois de muito tempo, de muitos anos, surge um grande líder. Esse líder dos hebreus foi denominado como Moisés. E ele vai fazer o processo de fuga desses hebreus dentro do Egito para o retorno ao território sagrado. Nós já conhecemos a história que Moisés vai fazer a peregrinação, se livrando do exército egípcio, fugindo, obviamente, e retornando ao solo sagrado, que é a terra da Palestina ou a terra de Canaã. Chegando lá, Moisés, juntamente com os povos hebreus, vão passar a encontrar o território sendo habitado por outras civilizações, por outros tipos de cultura, outros povos, o que vai fazer com que os mesmos lutem para reconquistar o seu território. Muito bem, após o processo de luta de reconquista, os hebreus voltam a se fixar no seu solo sagrado e, com isso, eles vão passar a estabelecer um projeto chamado de monarquia hebraica. Vamos ligar as questões históricas, pessoal. Se eu tenho uma monarquia, eu tenho a criação de um rei, um líder que possa organizar essa civilização naquele território. O objetivo de você introduzir uma monarquia dos hebreus no território? Fácil. Conseguir organizar dessa forma uma liderança para também se organizar um grande exército e evitar invasões de povos inimigos. Compreendido? Iniciando, nós temos a sucessão de vários reis hebreus, mas o que nos importa nesse instante é um principal rei, o rei denominado como rei Salomão. O que vai mais se caracterizar durante o reinado do rei Salomão? Ele vai fortificar o exército para evitar a invasão de outros povos. Além disso, ele vai desenvolver enormemente o comércio daquela civilização hebraica na localidade. E uma outra coisa que o rei Salomão vai impor é o pagamento de tributos, ou seja, pagamento de impostos. Para quê e com que objetivo? Fortalecer a organização das sociedades e também o desenvolvimento do exército com o mesmo objetivo, impedir a invasão de outros povos. Após a morte do rei Salomão, os povos hebreus eles entram numa grande disputa política entre eles mesmos, ao ponto de fazer com que esses hebreus se dividam em dois territórios. Mas porque eles vão entrar no processo de desorganização ao ponto de vir divergências? Após a morte do rei Salomão, eles vão entrar no consenso de que deveriam estabelecer um outro líder, um outro rei. E devido a divergências de opiniões, eles passariam a se dividir em dois reinos. Vamos a eles? O reino de Israel, onde a capital se tornou a capital de Samarina, e o reino de Judá, onde a capital seria batizada ou denominada como cidade de Jerusalém. Compreendido? Os hebreus divididos entre esses dois territórios vai fazer com que povos invadam os territórios hebraicos, iniciando com os povos assírios. Lembram deles na região da Mesopotâmia? Muito bem, esses povos assírios eles passam a invadir o território de Israel. Quando eles invadem o território de Israel, eles transformam aquela região numa grande destruição, fazendo com que aquele povo hebreu residente no território de Israel se tornasse escravo dos assírios. Sempre recordando o que nós vimos no capítulo passado, os assírios formaram o império, tudo bem? Se formaram o império, nós temos que levar em consideração que eles anexaram o território por meio de guerra. Perfeitamente, pessoal. Além disso, nós tínhamos ainda o território do reino de Judá, que também foi invadido. Por que
da Mesopotâmia de uma coisa chamada de cativeiro da Babilônia, e lembra dos povos caldeus? Nós podemos designar os povos caldeus também como povos da Babilônia. Eles passam a invadir o território do reino de Judá, criando o cativeiro da Babilônia. O que significa o cativeiro da Babilônia? Nada mais é do que você escravizar os povos hebreus. Então vamos recapitular. Os povos residentes do reino de Israel vão ser invadidos pelos assírios, enquanto os povos residentes do reino de Judá vão ser invadidos pelos povos babilônicos. Compreendido até então? Durante muito tempo de cativeiro e muito tempo de trabalho compulsório para esses povos mesopotâmicos, os persas invadem a Babilônia. Lembra que nós conversamos dentro da Mesopotâmia? Nós falamos que os caldeus, ou seja, os babilônicos, foram invadidos pelos povos persas. Quando isso ocorre, os persas passam a comandar o território da Mesopotâmia como forma de satrápia, mas nós vamos ver isso mais para frente, uma organização administrativa dos persas. Quando eles passam a residir nessa localidade, o que passa a ocorrer? Aqueles hebreus que eram anteriormente escravos dos babilônicos, eles vão se tornar agora hebreus, população, civilização liberta. Eles vão ser libertados pelos persas. Com essa liberdade, eles passam a retornar à sua terra sagrada, reconstruindo o templo de Jerusalém. Muito bem, nessa reconstrução, agora com esse povo sendo liberto, o que ocorre? Depois de um tempo, vai haver a dominação do Império Romano naquela localidade. Lembre, nós ainda não falamos a respeito da civilização dos romanos, mas eles também formaram um império, tudo bem? E dessa mesma forma, por anexação de território por meio de guerra, eles vão passar a controlar e a dominar o território que pertencia aos povos hebreus, fazendo uma segunda escravidão dessa civilização. Se tornam cativos e, sendo cativos dos povos romanos, esses povos hebreus vão passar a manifestar a sua ordem religiosa monoteísta, na crença em um único Deus. Surge dos povos hebreus uma nova religião denominada como judaísmo, a primeira religião monoteísta que se tem conhecimento histórico. Tudo bem, pessoal? Criando o judaísmo uma religião monoteísta, eles também vão criar um livro sagrado ou a Bíblia Sagrada dos judeus, denominado como Torá. Meus queridos, na próxima videoaula nós estaremos continuando a falar um pouquinho sobre os povos hebreus e iniciando os povos fenícios. Um beijo e até mais.